Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webcast apresentado pela InterSystems, hoje com a presença dos nossos parceiros da Confluence. Quero agradecer já de antemão ao Carlos Inda, ao Paulo Brandão e a Thaís Mendonça, que estão aqui para apresentar esse conteúdo para a gente hoje. Pessoal, só um aviso rápido, para que todos consigam ver todas as câmeras e toda a apresentação e até o compartilhamento de tela que a gente vai ter hoje aqui. Todos precisam habilitar o flash, então pode ser que a gente tenha, que alguém tenha que clicar na barra aqui do endereço na parte direita, caso o flash esteja bloqueado, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição aqui nas perguntas e respostas. Vocês também podem ir mandando as perguntas de vocês ao longo do webcast, que a gente vai responder tudo no final, tá? Então, passo a palavra agora para o Carlos, para passar pela introdução do webcast. Bom webcast a todos. É com você, Carlos. Bom dia, pessoal. Oi, bom dia. Obrigado, Bruna. Vocês estão ouvindo o som? Está saindo direitinho? Sim? Tá, sim. Tá. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui nessa apresentação. Eu queria inicialmente agradecer o convite da InterSystems, em especial do Marco Simão, que foi quem nos avisou e nos comentou da possibilidade de participar, e da equipe de marketing, principalmente da Thaís da InterSystems, que está nos dando suporte nesse trabalho. E agradecer também muito aqui ao Paulo Brandão e à Thaís Mendonça da Confluence, que estão participando comigo nessa presença, na equipe toda que desenvolveu o produto e no time todo da Confluence, né? A nossa agenda hoje vai ser a seguinte. Vou falar rapidamente aqui agora da Confluence, um pouquinho para apresentar para vocês. É bom até também, enquanto a gente vai esperando, que sempre tem quem chega aí 1 minuto, 2 atrasado, ou ainda em cima da hora, a gente já consegue também esperar o pessoal. Depois a Thaís vai fazer uma demonstração da solução OmniLinker, que é essa solução que nós temos que está rodando em nuvem, no caso na nuvem da AWS, está hospedada lá, e usando todas essas novidades de tecnologia que a InterSystems trouxe para nós, com o Iris, usando containers, dockers e o ICM, que é para gerenciamento dos containers, toda essa questão de como foi desenvolvido isso. O Paulo, no final, vai apresentar também, explicando a arquitetura que foi usada. E no final a gente abre aí para perguntas e respostas, para esclarecimento. Vou também já deixar aqui um convite. No final do mês, a gente está para confirmar a data, mas vai ser na última semana de setembro, nós vamos fazer um outro webcast mais voltado para a parte técnica de como que foi feita a instalação e como é que nós fazemos a operação da nossa nuvem. Então, hoje a gente vai falar uma visão mais geral de o que a gente está oferecendo, que tipo de solução dá para construir. E no final do mês a gente vai entrar mais no detalhe de como é que isso foi feito. Tá? Então, é legal porque as duas coisas se complementam. A gente achou que era um assunto muito grande para fazer em uma única apresentação. Então, estamos deixando para fazer no final do mês. Bom, uma apresentação rápida aqui. A Thaís, ela é analista, trabalha na Confluence há quase 10 anos, teve uma experiência muito grande num cliente importante nosso, que é o Einstein. Ela cuida de análise e gestão de projetos e trabalha também como Product Owner. E ela que está fazendo a coordenação toda do desenvolvimento dessa solução que a gente vai mostrar. E o Paulo é gerente técnico nosso, arquiteto de sistemas, ele que fez agora essa versão atual, consolidando uma série de ideias que vêm sendo desenvolvidas aí ao longo dos últimos 2 anos, daria para dizer. No ano passado, o Paulo consolidou essas ideias todas e montou essa arquitetura atual que trabalha com múltiplos containers, múltiplas máquinas, que é exatamente o grande diferencial que a gente consegue fazer usando o Iris, né? Bom, a Confluence é uma empresa, então, de 16 anos. Fizemos aniversário agora, semana passada. E a nossa especialização é voltada à integração, né? Na plataforma de integração, especificamente as plataformas da InterSystems, o Health Connect, o Ensemble e o Iris.
e a gente agora está com essa oferta em nuvem de uma solução nossa, né? Então, assim, o OmniLinker, que é o que nós vamos mostrar, dá para dizer que ele é uma aplicação desenvolvida usando o Iris. É uma aplicação que o fundamento dela é fazer integrações num circuito pré-definido, com um roteiro pronto, né? Quando a gente abre o Iris, ele te mostra ali uma série de opções para você fazer um desenvolvimento. O que a gente fez foi fazer isso de uma forma padrão, que pode, inclusive, ser mais rapidamente implementada em produção, e a ideia é também fazer um conjunto de conectores com soluções de mercado que a gente acelere com isso os projetos de desenvolvimento. Hoje nós estamos com 80 pessoas na equipe. Esse pessoal, nessa crise toda aí, está quase todo em casa. Nós temos 3 pessoas que trabalham dentro de hospital, dando suporte à área médica. Então, por isso, eles precisaram ficar, no caso, em 2 instalações que precisou ter a presença local. Mas, de resto, estamos todos em casa. Então, não só eu e a Thaís e o Paulo que estamos aqui apresentando, mas toda a nossa equipe está em casa. Conseguimos passar essa crise aí sem precisar demitir ninguém. Foi difícil, tivemos que renegociar uma série de coisas, mas, assim, estamos trabalhando, inclusive lançando um produto novo. Dá para dizer que é um lançamento hoje aqui desse produto. Apesar dele já estar em produção em alguns clientes que estamos usando até como apoio para o desenvolvimento. Tá? Então, comentando um pouquinho da solução, alguns clientes da Confluence, é importante sempre dizer, né? A gente tem uma presença muito forte. Não vou ficar aqui falando os nomes dos clientes, mas pelas marcas vocês podem ver, a maioria são empresas maiores, mas a gente agora, com essa oferta em nuvem, está começando a chegar a empresas menores também, que não teriam condições de fazer uma contratação de uma ferramenta de integração no modelo tradicional, mas no modelo de nuvem passa a ser viável, né? E, inclusive, já estamos com empresas desse porte em produção. Aqui, então, falando um pouquinho do OmniLinker. Então, a ideia do OmniLinker ele é uma aplicação, né? É um sistema desenvolvido em cima da plataforma Iris para permitir a integração de sistemas. E ele foi feito usando os recursos mais modernos do Iris. E a gente, além de poder instalar ele numa on-premise, né, numa empresa, num data center próprio, a gente também fez a instalação dele em nuvem. E isso para nós foi muito importante porque nos criou uma nova percepção, né? A Confluence sempre foi uma empresa que desenvolvia alguma coisa, ajudava a desenvolver e deixava isso rodando. Eventualmente ajudava no suporte, mas o cliente é que tinha que cuidar da instalação. Agora não, com a nuvem a gente acabou tendo um domínio muito grande dessa outra parte operacional, que eu diria até que é onde vieram as maiores novidades dessa versão do Iris, de tudo isso que tem vindo aí, principalmente quando se coloca em nuvens como a AWS ou Azure. Então, basicamente, o que nós vamos mostrar hoje aqui é uma integração, um exemplo de integração que nós estamos fazendo, integrando o VTEX, que é um e-commerce, com a SAP Business One, que é um ERP. Esses 2 sistemas estão sendo integrados, eles passam por dentro do engine do Linker, que seria a parte de integração da solução, e eles são monitorados pelo monitor, que é uma parte em separado, que funciona totalmente em separado, recebendo a alimentação das informações do Linker. Isso aí, ao longo da apresentação, a Thaís vai explicar melhor. A gente consegue verificar esse monitoramento através de um portal, que vai ser mostrado também, e a gente poderia, né, pode, e na prática é isso que acontece, integrar com outros sistemas em nuvem, outros sistemas da própria empresa, legados, sistemas de fornecedores, sistemas de cliente, agência reguladora, quer dizer, toda aquela diversidade de conexões que a gente consegue fazer, sempre tendo o Iris como base, nos dando os protocolos básicos. O que a gente faz é um nível de protocolo mais pronto. Então, quando eu vou conectar com o VTEX, lá por dentro é SOAP, é REST, mas na hora de
de a gente trabalhar, a gente já conhece os objetos da VTEX, então fica muito mais rápido. Tá? E a gente também vai fazer essa demonstração de como é que funciona a nossa plataforma como uma ferramenta também de auditoria. Tá? Eu vou passar aqui para a Thaís agora, então, fazer a demonstração. Tá? A ideia não é a apresentação, acabou a apresentação. A partir de agora a gente vai demonstrar uma solução de verdade rodando. Thaís, por favor. Obrigada, Inda. Bom dia, pessoal. Bom, como o Inda mencionou, eu vou fazer uma demonstração do nosso produto, né, do OmniLinker, e mostrar o reflexo disso no nosso monitor, né, que compõe aí o produto do OmniLinker, tá? Eu vou fazer um pedido no nosso e-commerce da VTEX, vou fazer uma compra de um produto, esse produto vai passar pelo nosso integrador e vai lá para o SAP ERP, logando a informação desse fluxo de mensagens no nosso monitor, tá? Então, eu vou passar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, para mostrar para vocês todo esse processo de pedido e como que fica a visualização lá no monitor. Acho que vai carregar. Carregou? Ainda, Paulo, estão vendo aí? Tem, já está aparecendo. Acho que já começou a carregar, né? Tá. Aqui é uma loja, tá, da VTEX, é um parceiro de negócio nosso. A gente criou uma loja, até aproveitando esse momento que os pedidos de e-commerce aumentaram, né? Então, a gente criou uma loja aqui na VTEX que comercializa quebra-cabeça. Tá? Então, eu vou fazer uma compra de um quebra-cabeça nessa loja. Essa compra vai para o nosso integrador, né, que é desenvolvido em Ares. O Paulo vai explicar essa arquitetura depois para a gente. E vai chegar lá no SAP. Vou fechar aqui um pedido, vou fazer a compra no meu nome mesmo. Eu sou aqui a compradora mais assídua de quebra-cabeça dessa nossa loja. A Catarina vai montar de cor esse quebra-cabeça aí. Vai, tem vários. Aqui ele já me reconhece, tá? Como eu já fiz diversas compras aqui, ele já me reconhece, eu coloco a forma de pagamento. A gente definiu uma forma fixa aqui, um puzzle card, tá? Então eu finalizo a compra. Nesse momento, ele vai vir integração, né? Na verdade, a gente tem uma integração que busca esses pedidos e manda lá para o SAP, tá? Então, enquanto esse processo acontece, o pedido foi confirmado, tá aqui o número do pedido, tudo certinho, eu vou lá para o monitor mostrar para vocês a nossa central de monitoramento, tá? Essa tela inicial do monitor... Só fazer um comentário rapidinho. Essa tela que a Thaís está trabalhando, isso aí é a plataforma de e-commerce da VTEX, de produção. Tá? O que a gente tem, nós somos parceiros deles, nós criamos uma loja, como se fosse uma loja de verdade mesmo. Tá? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aí dentro da plataforma da VTEX. É alguém de um cliente nosso, por exemplo, como a companhia aérea, que vai usar para fazer o pedido. Tá? É exatamente a mesma plataforma, não é uma plataforma de demonstração, é a plataforma de produção que nós estamos usando com uma empresa de demonstração dentro. Exato. Perfeito, ainda. Aqui na nossa central do monitor, né, a tela inicial do monitor, a gente tem um conceito que a gente chama que todas as integrações a gente denomina como fluxo de integrações, tá? Então, cada fluxo, né, ele representa uma integração que está partindo lá de uma origem, né, de um sistema origem para um sistema de que a gente consiga filtrar aqui no monitor e mostrar nessa tela inicial de uma forma agrupada, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem os fluxos de pedido e os fluxos de cliente, que é o parceiro de negócio. Até para explicar um pouquinho, a gente tem todo um modelo de dados, tá, que compõe esse monitor. Então, esses fluxos, os sistemas, eles estão todos baseados nesse modelo de dados, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele ao longo da apresentação, tá? Ao longo da demonstração. Então, esse agrupamento, eu vou detalhar o grupo do pedido, tá? Que foi o que eu realizei, né? O cadastro do cliente, né? Eu já tenho esse cadastro, então ele só vai atualizar essa informação lá no SAP, mas o pedido foi o que foi realizado agora, tá? Aqui eu tenho alguns filtros rápidos nessa tela inicial. Qual que é o objetivo? Quando a gente olha para essa tela, a gente já pode identificar a saúde das nossas integrações.
eu já sei ali por assunto, né, de forma agrupada, o que está dando problema, o que está dando erro, se está tudo ok, né, se tem alguma situação de atenção, eu consigo filtrar, por exemplo, ó, eu cheguei para filtrei com um dia e deu problema, deu erro ali nas 2 integrações. Ah, mas em qual fluxo que deu esse erro, né? Tá aqui o grupo, é um assunto pedido, mas de qual sistema origem, para qual sistema destino? Eu consigo dar um drill down, né? Eu clico 2 vezes sobre aquele grupo, ele me mostra todos os fluxos, né? Fluxos de integrações. Aqui no nosso exemplo, a gente montou o nosso ambiente com 2 serviços para pedidos, tá? Um que ele fica lendo no site da VTEX se eu já tenho pedidos novos, então é um processo esquedulado que eu fico de tempos em tempos buscando, né? Tem novos pedidos? Tem novos pedidos? Ele vem para cá, tá? Que é esse busca pedidos. E um de fato que quando eu tenho um pedido, ele envia os dados para a VTEX. É nesse envia pedidos, ó, origem VTEX, envia os dados para o SAP, aliás. Nesse fluxo, né, ele tem a origem VTEX e o destino SAP Business One, é que ele tem os dados do meu pedido. Tem meu nome, meu CPF, o endereço, todas as informações para dar baixa lá no SAP, tá? Vou voltar aqui para 1 hora para a gente ver, né, os pedidos realizados nesse período de 1 hora. Eu clicando 2 vezes também, ele vem para as mensagens deste fluxo, tá? Então, de fato, cada integração que passou nesse fluxo de pedidos. Esse aqui é o que busca, né, as informações, eu vou pesquisar o que envia. Envia pedidos. O pedido que eu realizei agora, às 11h13, ele já chegou no monitor, né? Ele chegou aqui no meu nome, tá vendo? O meu código de cliente SAP, ele gerou, ele foi lá no SAP, buscou que eu já existo lá com esse CPF, trouxe para cá no monitor. Aqui nessa tela de painel de mensagens, a gente tem um conceito dos campos fixos da mensagem. São campos que são padrões, são campos que não mudam de acordo com a mensagem de integração. Então, assim, status, o evento, que é um detalhamento do status, data final, data inicial, grupo, origem, destino, eu sempre vou ter nas minhas mensagens de integração, independentemente de qual assunto da mensagem. É uma mensagem de pedido, de cliente, de faturamento, eu sempre tenho lá a data, hora, status, qual o sistema origem, qual o sistema destino, essa mensagem, né, está sendo transitada. Notas, que é uma observação que a gente coloca, né? Nesse caso a gente colocou que foi executado com sucesso essa integração, né? O trace de mensagens, que é uma informação que a gente consegue visualizar tecnicamente essa mensagem, tá? Eu vou mostrar também para vocês como que funciona. E os campos de referência. Mas o que são campos de referência, né? A gente deu esse nome para os campos que a gente acha que são relevantes para pesquisar em cada fluxo de integração. Por exemplo, nesse caso do pedido, a gente falou que é relevante mostrar aqui no monitor para que a gente consiga pesquisar o código do cliente do SAP, o e-mail, o nome do telefone, o número do pedido, mas a gente falou assim, não é relevante mostrar por enquanto o CEP, não é relevante mostrar o telefone, porque eu não vou pesquisar essas informações. Mas, em tempo de projeto, geralmente a gente define isso e pesquisa né, delimita aí quais são os campos de referência. Por que eles são importantes? Por exemplo, eu tenho uma integração, eu trabalhei bastante em ambiente hospitalar, né? Eu tenho uma integração lá de registration, né? Cadastro de paciente, saindo até do contexto aqui um pouco do e-commerce. É relevante eu mostrar o número do prontuário do paciente, porque eu consigo pesquisar, se por acaso o sistema está dando algum problema, eu consigo pesquisar qual prontuário que não foi enviado, qual prontuário que não foi integrado, né, para o sistema destino, tá? Então, são campos-chave, né, de pesquisa, né? A gente às vezes coloca isso tecnicamente como ID da tabela, como referência, mas aqui a gente está falando de um monitor que ele ele tem um requisito muito forte para ser usado pela área de negócio, né? Então, eu tenho um problema aqui nesse caso, a integração de cadastro de prontuário não deu certo, ou nesse aqui, o pedido não chegou. Por quê? Porque algum motivo, né, ele não trafegou, não deu certo a integração.
eu consigo pesquisar, ver qual cliente que ele se refere, qual o e-mail do cliente para entrar em contato e tentar alguma negociação, qual o número do pedido lá na Vtex, porque na Vtex vai ter que ser cancelado, porque no SAP ele não deu baixa, tá? Eu consigo ter essas informações logadas aqui no monitor. A gente define isso no tempo de projeto, tá? Acho que o Paulo vai até detalhar um pouquinho, né, Paulo? Como que a gente faz essa definição, né? Como que funciona esse processo, essa arquitetura, né, dessa programação, tá bom? Thaís, Oi, pode falar. Thaís, deixa eu só fazer um comentário. Esses campos, eles são escolhidos na hora que eu faço o desenvolvimento disso junto com o cliente. Então, vão ser aqueles que são relevantes. Eles podem ser incluídos, depois complementados, não é uma coisa que é feita uma vez só e precisa ficar fechada. Mas uma coisa interessante que quando nós começamos a trabalhar nessa parte do monitor, a gente percebeu que ele é uma ferramenta que não é só para monitorar o que está acontecendo, naquela ideia de ver se eu estou com algum problema, se eu tiver com algum problema eu poder resolver e dar ferramentas para que se resolva. Além disso, ele serve também como uma base de auditoria de tudo que foi integrado, para mim consultar e fazer pesquisas sobre tudo o que aconteceu, tudo que passou pelo integrador e encontrar qualquer situação. Então, ele não é somente uma ferramenta para monitoramento, ele serve também como auditoria do processo de integração, inclusive auditoria de tudo que deu certo, né? Não é só monitoramento de algum problema que deu certo. A gente consegue configurar, por exemplo, aqui eu selecionei um campo de referência, tá, desse fluxo, coloquei o meu código de cliente. Eu quero saber quantos pedidos eu já fiz aqui. Eu falei que eu sou uma compradora assídua, eu fiz vários pedidos já na Vtex em meu nome, ó. Alguns não voltaram com erro, porque eu coloquei um produto lá na Vtex que não estava no SAP, então deu erro. Um campo obrigatório que eu preenchi, não preenchi na Vtex, mas que ele era obrigatório para o SAP. Porém, ele também mostra todas as integrações que deram sucesso, né? Em meu código de cliente, tá? Eu consigo pesquisar essas informações rapidamente pelos fluxos, né? Consigo pesquisar esse parâmetro aí do código do cliente do SAP, do e-mail, do nome do cliente, né? E por aí vai. Mais uma coisa... Oi, Thaís. Só uma coisa interessante, você não está consultando o código do cliente somente no pedido ou somente no cliente. Em qualquer lugar que um campo código do cliente consta na integração. Você pode filtrar ele por fluxo ou não, né? Então, realmente, se eu quiser saber assim, um exemplo que eu já vi acontecer, apareceu um cadastro, foi alterado um cadastro de um cliente aqui, mas de onde é que veio essa alteração? De que sistema que veio? Se eu colocar essa pesquisa desse jeito, eu vou conseguir todas as integrações que trouxeram aquele cliente. Não interessa se foi pelo CRM, pelo e-commerce, pelo SAP, por onde for. Tá? E outra coisa interessante, isso aí é um banco de dados, né? É um Iris. Eu consigo conectar nesse Iris, obviamente que com os cuidados todos de segurança, nós temos serviços para isso. Uma aplicação de BI, ou um Excel, ou uma ferramenta de pesquisa. Então, essa pesquisa que a Thaís está mostrando é a pesquisa que está dentro da nossa plataforma lá pronta, mas eu posso fazer uma pesquisa usando qualquer ferramenta, em cima de uma estrutura de dados relacional que tem por baixo disso aí. Eu acho que até pegando esse gancho aí dessa sua fala ainda, é importante a gente ressaltar que essa base de dados aqui do monitor, ela não concorre com a base de dados de integração que já está acontecendo lá no cliente, né? Ela é uma base diferenciada. A gente tem um gatilho para chamada no nosso monitor e salva, armazena aqui as informações, tá? Então, eu posso armazenar as informações por um período diferente do que está acontecendo lá no ambiente de integração, tá bom? Consigo consultar essas informações depois, como ainda falou, consigo usar essa base de dados, extrair informações ou dashes dela, tá? Aqui até navegando, mostrando, por exemplo, todos os erros
né, encontrados. Ah, Thaís, quais são os tipos de erro? Diversos tipos de erro. A gente, em tempo de projeto, define quais são os possíveis tipos de erro. Aqui eu coloquei alguns erros que a gente encontra, geralmente, até em implantação de sistema, né, um campo obrigatório, um valor do campo inválido, às vezes um campo ele é uma string, ele é uma string no sistema de origem, mas ele é um numérico no sistema de destino. Quando ocorre a integração, né, e preencheram com uma string, vai apresentar um erro. Isso acontece bastante em implantação, né, de projeto. E aí a gente consegue, até de integração, consegue também tratar, tá? A gente consegue fazer algum tipo de tratamento, mas mostrando essa informação no monitor, a própria área de negócio, tendo acesso a essa informação, consegue atuar. Não, esse campo, então, a gente tem que mudar o tipo no sistema de destino, ou então alterar no sistema de origem, deixar o campo obrigatório lá no sistema de origem, para que não dê problema no sistema de destino, tá? São coisas que a própria área de negócio consegue, tem essa autonomia, né? Não precisa de um técnico, não precisa necessariamente de um desenvolvedor de integração ali do lado, monitorando as integrações e apresentando. O próprio monitor, ele consegue mostrar. O que é legal também é que o monitor ele tem a questão de permissionamento, tá? Então, assim, Thaís, mas todo mundo tem acesso a todos os fluxos de todas as minhas integrações? Não, a gente consegue limitar, né? A gente consegue permissionar, falar que o usuário do perfil determinado tem acesso só ao grupo de fluxo de pedido, ou só a informação de faturamento, de cadastro de cliente, de registration, de billing, por aí vai. Tá? A gente consegue fazer esse permissionamento aqui mesmo, através dessas configurações do monitor, tá? Desse menu. Que mais que a gente pode mostrar? A gente sempre fala assim, que internamente, esse monitor ele é muito importante para a área de negócio, ele vai auxiliar, mas ele também é um forte aliado da área de TI mesmo, tá? Da área técnica, porque eu consigo, deu um erro aqui, eu consigo abrir o trace de mensagem no Ensemble. Tá? Então, eu venho aqui, eu tenho permissão, né, também no Ensemble, eu venho aqui e abro o trace da mensagem lá no Iris, né, e consigo pegar essa mensagem, né, o conteúdo da mensagem, qual foi o corpo desse serviço e tudo mais, tá bom? O pessoal aqui da nossa sustentação, do nosso suporte, eles usam também, né, bastante. Em tempo de implantação de projeto, eles ficam olhando o monitor, vendo o que deu problema, abrem traces, vê se foi algum tipo de outro dado que precisa de um tratamento, né? Eles usam bastante também nosso monitor. Agora, antes de abrir os outros campos de pesquisa, eu vou fazer um outro teste para vocês, tá? Vou pegar aqui um item. Ô, Paulo, aquilo que a gente combinou vai dar certo, né, Paulo? A gente treinou bastante, pessoal. Espero que dê certo. Creio que sim. Pronto, compra realizada. Enquanto esse pedido tá passando pelo fluxo, eu vou mostrar para vocês o pedido que foi gerado, né? Vou tirar aqui o erro. Vou pesquisar esse nosso último pedido aqui e vou mostrar no SAP. Tá bom, Thaís, você mostrou no monitor, mas será que ele foi mesmo para o SAP? Aqui o SAP, né, eu abri aqui o pedido de venda, deixa eu ver se não expirou a minha sessão. Vou pesquisar aqui esse pedido. Aqui, o pedido chegou pra gente, ó, o pedido que eu realizei. Aqui está no meu nome, os dados foram inseridos no SAP, ele coloca até a informação do frete, cadê o endereço? Aqui, ó, o endereço, todas as informações, né? A parte de pagamento, ó, o puzzle card, integrou. Foi tudo corretamente para o SAP, tá? Agora, Paulo, a gente vai fazer um simulado aqui. Enquanto esse pedido novo chega... já chegou. Enquanto esse pedido novo chega para a gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, vou falar um pouquinho da parte de configuração, tá, do monitor. A gente tem aí uma parte de configuração no monitor que a gente consegue parametrizar todas essas informações que a gente conversou de grupo de fluxo, de campo de referência, de status. Todas essas informações a gente consegue parametrizar, tá? E já estão disponíveis, né, para parametrização. Então, não dependem de desenvolvimento, tá? O que mais?
Os campos de pesquisa também, quando eu venho aqui... Aí, já pode atualizar a sua página do monitor, tá? Já chegou, né? Vocês viram que deu um vermelhinho ali? A gente simulou um SAP fora do ar, tá? Então, eu apresentei rapidamente o SAP porque ele foi desativado e a gente simulou aquela integração da VTEX com o SAP desativado. Ele deu aqui um erro de tempo de limite de conexão excedido, né? Porque o SAP está fora do ar e ele mostra aqui, né, esse erro de tempo de conexão excedido, tá bom? Esse foi o teste. Nos campos de pesquisa, eu vou passar só rapidamente, porque eu já estourei meu tempo aqui também. A gente consegue pesquisar essas mensagens, esses fluxos de integração, por diversos outros parâmetros de pesquisa, tá? Então, data, sistema origem, grupo de site. Site é um agrupamento que a gente pode fazer por região, por marca de produto, a gente consegue fazer essa divisão. Sistema origem, sistema destino, status, enfim. A gente tem vários parâmetros também de pesquisa dessas mensagens que integraram ou com erro ou com sucesso aqui no nosso monitor, tá? Assim, essa foi uma breve demonstração. Tem muito mais funcionalidades que a gente pode explorar no monitor, tá? Mas agora eu vou passar a palavra ali para o Paulo, que ele vai explicar tecnicamente como foi desenvolvido esse produto até chegar no monitor, né, que compõe o OmniLinker, e toda a arquitetura, como que a gente construiu isso, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho agora, então, tecnicamente, né, como a gente utilizou, que nem o Carlos comentou, o OmniLinker, ele é uma plataforma de integração, né, a gente é uma ferramenta de integração, mas que ela é, na verdade, uma aplicação desenvolvida utilizando o InterSystem Iris, né? Então, todo o nosso desenvolvimento, tanto da parte do Linker Enginer, né, que a gente chama, que é a parte da integração propriamente dita, quanto esse monitor que vocês acabaram de ver, que a Thaís demonstrou, foi desenvolvido, né, utilizando os recursos existentes na plataforma da InterSystem, o Iris, né, que muitos de vocês aqui, pelo público que eu vi aqui, já conhecem essa ferramenta, né. Então, o que a gente fez? O que é o OmniLinker, né? Como eu acabei de falar para vocês, é uma aplicação, uma ferramenta de integração que utiliza como base o InterSystem Iris, e nessa ferramenta a gente colocou alguns componentes, algumas facilidades para agilizar os processos de integração, seja com o que for na origem ou o que for com destino, né? Como a gente mostrou aí nessa apresentação que a Thaís fez, que a gente utilizou como base para o nosso exemplo, nós já temos alguns players que a gente já trabalha, a gente já tem os adaptadores desenvolvidos, algumas ferramentas para facilitar, para agilizar o processo de desenvolvimento. Uma delas é o e-commerce da VTEX, né? Então, nós já temos toda essa parte de conexões, de como os formatos, das APIs que a gente precisa utilizar na VTEX resolvido, e também para o Business One, né? A gente também já tem uma série de conectores ali já feitas para se comunicarem com o Business One, que já está resolvido, foi exatamente o que a Thaís fez. A gente viu que ela fez um pedido, saiu da VTEX e apareceu no SAP. Mas o grande diferencial dessa ferramenta que a gente está desenvolvendo é que a gente pode se conectar com qualquer coisa. Ah, Paulo, mas como assim com qualquer coisa? A gente utiliza como base o InterSystem Iris. Então, quem conhece o Iris sabe que o Iris ele é uma plataforma que ele já tem ali uma gama de conectores para a gente comunicar com diversos protocolos de mercado, né? Seja um SQL, seja conexão ao banco de dados, seja Proxy, Socket, seja APIs REST, APIs SOAP. A gente já fez integração com diversas, até com equipamentos, né? A gente consegue fazer uma consulta no relógio de ponto, numa catraca de segurança, né? Numa cancela, né? A gente tem clientes que a gente utiliza isso. Então, assim, o OmniLinker, por ele utilizar o Iris, a gente consegue integrar qualquer coisa dessas que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Então, a gente consegue aí ter uma gama de possibilidades altamente grande aí, né? Então, quem conhece a ferramenta do Iris sabe ali a quantidade de conectores que tem, e qualquer um desses conectores podem ser usados por dentro do Linker Engine, porque o Linker Engine utiliza a plataforma da InterSystem para isso, tá? Então, essa ferramenta, o OmniLinker, a gente basicamente dividiu ela em dois grandes blocos, tá? É um grande bloco que a gente chama de Linker Engine, que é essa parte que é responsável pela integração, e o outro grande bloco que nós chamamos aí de monitor, né? Que é esse monitor que a Thaís acabou de mostrar para vocês, onde a gente tem toda essa parte de monitoria e de auditoria também, né? Deixa eu só passar o slide aqui. Essa aqui é a estrutura da base de dados do monitor, né? Mas a Thaís já falou. Esse próximo slide aqui
é o que a gente mostra essas duas grandes divisões que eu comentei com vocês, né? Então, a gente tem aí o que a gente chama de OmniLinker Engine, né? Que é essa parte que é responsável pela integração em si, e temos um outro grande bloco que é o monitor, que a gente chama de monitor, mas ele também serve para auditoria, né? Cada uma dessas grandes partes também está dividida. Oi? Só um detalhe, não está aparecendo os slides, está aparecendo você falando, acho que está faltando algum comando aí. O slide na janela central não está aparecendo? Eu tô vendo você passando. Tá vendo? Eu tô vendo. Tô vendo. Então tá bom, então vamos continuar aqui. Agora sim. Tá, então, Tá bom. Tá, então, dentro dessa estrutura, dessas duas grandes divisões, nessa estrutura aí do OmniLinker Engine, por exemplo, a gente também fez duas divisões, tá? A gente pode trabalhar com ela dividida ou não. Uma que a gente chama de Data Control, né? Então, o que é a parte do Data Control do OmniLinker? É toda a parte que faz o recebimento das informações. Então, nós podemos trabalhar de N maneiras. Uma das maneiras que nem a Thais mostrou para vocês, a gente vai buscar essa informação. Então, o nosso conector fica lá e no pedir, tem pedido, tem cliente, tem seja o que for, né? Do outro lado para integrar, a gente faz um pooling, né? Que a gente chama schedulado, e essa informação vem para dentro da plataforma. Ou nós podemos disponibilizar serviços, né, assim, APIs REST para serem chamadas, APIs SOAP, um FTP, onde o cliente manda essa informação para dentro da plataforma. Essa informação a gente trabalha ela e armazena ela dentro da plataforma OmniLinker. E nós temos uma outra parte, que é o que a gente chama de Process Control, que é a parte que vai trabalhar este dado propriamente dito e entregar ele no destino, né? Então, por exemplo, eu recebo lá, no caso da apresentação que a Thais nos fez, eu recebo essa informação no formato VTEX, mas eu tenho que adaptar essa informação e pôr ela no formato do SAP Business One para poder integrar isso lá no Business One. Então, é nesse Process Control que ele faz isso. É esta parte que tem a inteligência de pegar o formato de entrada, transformar para o formato de saída e entregar onde tem que entregar. Seja este formato de saída um único lugar ou mais de um. Por exemplo, no que a Thais mostrou, a gente recebe o pedido da VTEX e dentro desse pedido na VTEX eu tenho ali todas as informações que eu preciso mandar para o SAP em uma única estrutura. Eu quebro essa estrutura lá e acabo salvando lá no SAP em dois lugares. Um é o que eles chamam de Business Partner, que nada mais é que o cliente, né, que dentro do SAP é conhecido como os Business Partner, e a outra é o pedido de venda propriamente dito, né, que aí eu gravo esse pedido lá no SAP Business One, mas a gente tem aí esse trabalho. Então, esta parte do OmniLinker, que é o Engine, eu tanto posso ter eles no mesmo local, como eu posso ter eles fisicamente separados. Ah, Paulo, como assim fisicamente separado? Como eu falei para vocês, a gente usa o Iris, e a gente está usando o Iris nessas versões mais atuais do Iris, que roda em container. Então, todo o OmniLinker ele é baseado no Iris para container. A gente roda essas estruturas dentro de containers Dockers, né? Então, eu posso ter essa estrutura do Linker Engine tanto num Docker só, trabalhando com Data Control e o Process Control no mesmo Docker, no mesmo namespace. Eu posso ter dentro de uma mesma instância do Iris em namespaces diferentes, como eu também posso ter a parte do Data Control num Docker e a parte do Process Control em outro Docker, inclusive fisicamente em máquinas separadas. Um Docker pode estar rodando em uma máquina e o outro Docker rodando em uma outra máquina, tá? Essa é totalmente configurável. A gente desenvolveu o OmniLinker dessa forma. Ah, Paulo, mas por quê? Para todo esse trabalho, esse controle, muitos de vocês já devem ter escutado falar de microserviços, né? A gente não trabalha necessariamente com microserviços, mas a gente utilizou o mesmo conceito. Então, eu podendo ter essa facilidade de separação, eu consigo escalar só aquilo que eu preciso. Então, eu tenho lá, por exemplo, a gente tem clientes aí que nem de e-commerce que tem uma sazonalidade. Em alguns períodos do ano, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a quantidade de vendas, a quantidade de fluxo de informação aumenta muito. Mas não necessariamente em todos os fluxos. Então, às vezes, eu estou só com, eu tenho que fazer uma atualização de catálogo. Então, por causa da Black Friday, eu vou fazer uma atualização de preços, né, por exemplo. E é um grande lote. Então, eu consigo escalar apenas essa parte que eu quero. Então, eu posso ir lá e hidratar um novo container com a parte do processamento e vou pôr para rodar nesse container com essa parte do processamento apenas o processamento do fluxo de preços, né? Ou do fluxo de pedidos. Então, a gente consegue otimizar o funcionamento do OmniLinker e
alocando recursos só para aquilo que eu preciso. Eu não preciso subir toda a aplicação novamente num outro container, com muita memória, com muito processamento, porque eu quero rodar em duas instâncias. Não, eu subo, eu hidrato um novo container, né? O pessoal usa muito no mercado aí, hidratar um container. Eu hidrato um novo container apenas com aquilo que eu preciso rodar, tá? Então, é por isso que a gente optou por usar essa separação, porque muitas vezes eu tenho processos pesados que acabam impactando em processos mais leves, porque acaba consumindo muito recurso. Então, eu pego esse processo, ponho num outro container, né, ou inclusive em uma outra máquina, se eu quiser, para não concorrer nem na parte física da máquina, né, além do container, e consigo aí escalar isso daí. Tá? E nós temos também a parte do monitor, que é um outro container totalmente separado. Tá? Pode ser colocado junto? Pela forma que foi desenvolvido, pode, mas nós não colocamos, nós separamos. Sempre o container do OmniLinker Engine, ele fica separado do container do OmniLinker da parte do monitor. Inclusive, a gente costuma trabalhar até com máquinas diferentes. Ah, por que, Paulo? Por que isso? Para que não haja concorrência. Então, assim, a parte do monitoramento, como a Thaís já deu uma explicada breve para vocês, ela é totalmente apartada da parte da integração. Então, eu não corro o risco de processos de integração serem prejudicados à performance, porque tem muita gente fazendo consulta no monitor, ou está rodando, que nem o Carlos comentou, eu posso ter informações para BI, sendo extraídas do monitor, então eu não gero essa concorrência. A parte de comunicação entre as informações do linker para o monitor, ela é feita através de chamadas REST. Então nós temos dentro do back-end do monitor uma gama de serviços ali que são utilizados para receber essas informações que vêm do OmniLinker da parte do engine, tá? Então a gente tem containers separados, bases separadas, AIRES separados para isso. E o nosso monitor também é formado de duas partes, né, que é o back-end, que é essa parte que a gente desenvolveu toda em AIRES, e nós temos um front-end que aí foi desenvolvido na tecnologia Angular. Tá? Inclusive, o front-end, toda a comunicação do front-end com o back-end é através de serviços REST que a gente disponibiliza através dos serviços da plataforma do OmniLinker, que foi desenvolvido em AIRES. A gente tem toda aquela parte de APIs de entradas REST, né, que a gente usou o router lá da própria tecnologia do AIRES para poder fazer essas APIs, tá? Então, a gente tem aí fisicamente separado. Inclusive, também no monitor, eu posso ter um container ou vários containers para cada cliente, também ali no back-end, com bases separadas, tá? Então, a gente não precisa colocar todas essas estruturas no mesmo ambiente. A gente consegue deixar fisicamente separado. Quando eu falo fisicamente, tanto pode ser em questões de containers separados, databases separados, tenho namespaces com databases separados, eu tenho containers separados, eu tenho base de dados separados, eu tenho inclusive hosts físicos, né? Eu posso ter máquinas separadas aí, tá? Por isso que a gente fez dessa forma, porque facilita tanto o controle, né? A gente não corre risco aí de informações misturadas, e a gente também tem essa questão do auto, né, que a gente acaba conseguindo aí escalar só aquilo que eu preciso, né? Então, por exemplo, digamos que eu estou fornecendo lá acesso para uma ferramenta de BI que um cliente meu tem, consumir os dados do meu monitor e poder apresentar isso lá no BI. Só que isso a gente sabe que consultas de BI às vezes são consultas muito custosas, acaba consumindo muito recurso. Eu não corro o risco de, quando isso está acontecendo, de isso fazer com que a minha integração seja afetada e fique lento nos meus processos de integração. Tudo isso, toda essa parte de comunicação entre o OmniLinker Engine e o OmniLinker Monitor, a gente utiliza uma caixinha que vocês estão vendo aí mais para baixo, que a gente chama de Monitor Agents, né? Os agents do monitor. O que são esses agents? Como a gente falou para vocês, nossa ferramenta é desenvolvida em AIRES. Então, o que a gente fez? A gente fez o que a gente chama aí no desenvolvimento de um SDK, que a gente chama de agente, que tem uma série de facilidades, né, de funcionalidades que a gente embute dentro do código das integrações para que ele capture essas informações e mande essas informações para o monitor. Então, o que esse agente faz? A gente tem chamadas ali simples, né, são chamadas geralmente ali de 1 a 2 linhas dentro do nosso código, que ela faz com que pegue a informação que está trafegando na integração e armazene isso em uma tabela do monitor dentro desse agente, que é nesta tabela que nós vamos pegar e fazer a consulta para enviar isso para o back-end do monitor. Então, desta forma, a gente trabalha de uma forma assíncrona dentro da própria integração. A integração não é onerada, né? Não gera aí um custo para a integração para poder salvar essa informação.
e a gente consegue ter um controle do que já foi enviado para o back-end do monitor, para poder aparecer lá nas telas, ou não, porque isso fica controlado lá nessa parte desse agente. Então, pode ser, se eu tiver um problema de conexão entre minha integração, o meu Linker Omni Engine, o meu Omni Linker Engine e o meu Omni Linker Monitor, eu não perco essa informação fica enfileirada lá no agente, e depois, quando voltar a restabelecer a conexão, essa informação vai lá para o meu monitor, tá? Neste agente que a gente configura, a Thaís falou, então, assim, os campos de referência. Então, eu estou lá definindo o meu fluxo, eu vou fazer lá uma nova integração, e eu vou cadastrar essa integração para ela aparecer no monitor. E o que é relevante para mim? Quais são os campos dessa integração que eu acho necessário eu utilizar ali em alguma consulta, eu utilizar ali para poder fazer um rastreamento dessa informação? Eu vou identificar essas informações, eu vou fazer o cadastro deste campo lá no meu monitor e vou, dentro desse agente, falar quais são os campos que eu vou utilizar. Toda essa parte do agente, ela não sei se vocês chegaram a reparar lá no monitor quando a Thaís exibiu, mas toda essa parte das configurações que a gente faz no monitor, elas são baseadas em códigos, né? Não em IDs. Então, dentro desse monitor, dentro desse agente do monitor, nós temos ali uma parte onde eu cadastro esses códigos e ele faz essa tradução da informação entre o código e o ID para conseguir trafegar isso para mandar para o meu back-end do monitor, de forma que eu possa mudar essa base do monitor de logar, possa fazer scale, né? Eu posso aumentar ou diminuir sem que eu tenha impacto lá no agente, porque o agente, independente do ID do que for do lado de lá, do lado do agente eu estou trabalhando com códigos, né? Então eu não tenho ali uma chave fixada, e se eu tiver alguma questão que eu precise fazer uma manutenção no meu back-end, que eu precise estar voltando lá no agente e reconfigurando, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha. Tá? Inclusive, este agente, o monitor, ele trabalha de forma independente, totalmente separada do Omni Linker Engine. Ele é uma outra aplicação, faz parte do mesmo pacote, da mesma solução, que nós chamamos de Omni Linker, mas ele é um software, né, uma ferramenta totalmente apartada, de forma que eu posso pegar uma integração que eu já tenho, por exemplo, nós temos aqui eu sei que muitos de vocês aí já trabalham com Iris, já trabalham com Ensemble até, né? E tem já as integrações de vocês funcionando, né? Ah, Paulo, mas eu queria pegar a minha integração e eu queria usar o monitor de vocês, achei bacana, achei legal, mas para mim não é interessante utilizar todo o Omni Linker, porque eu já tenho aqui, eu já tenho a licença do Ensemble, já tenho a licença do Iris, e eu quero utilizar isso que eu já tenho. Dá para fazer? Dá para fazer, né? Como eu falei para vocês, a gente tem esse agente, né? E a gente consegue, dentro das rotinas de integração, claro, para isso a gente vai precisar fazer um projeto junto com o cliente, entender a regra de negócio, porque a gente tem que saber os pontos certos para fazer essas chamadas, mas nós conseguimos ali junto com uma pessoa que conhece o negócio, embutir essas chamadas do agente dentro do código do Ensemble de vocês e fazer com que essas informações cheguem no monitor, no nosso monitor em nuvem. E você vai conseguir ali trabalhar essa informação e ver. Quando a gente fala que a gente trabalha com container, além dessa facilidade de auto-scale, a gente tem um outro ganho. Eu consigo trabalhar com isso onde eu precisar. Por exemplo, Paulo, mas eu já tenho minha estrutura aqui, minha empresa já tem Google Cloud. Dá para colocar no Google Cloud? Sim. Container, Google Cloud tem como rodar um container Docker, como subir uma máquina container Docker, a gente põe o Docker lá. Ah, mas eu tenho Azure, eu tenho AWS. Não, eu tenho minha máquina aqui, eu já tenho um data center, eu quero colocar um Primus aqui. É possível? Se você tem uma máquina onde a gente possa instalar um Docker Compose e rodar um container Docker, a gente coloca. Inclusive, não precisa ser em apenas um tipo de nuvem. Então, você pode ter o Omni Linker Engine rodando na sua nuvem em Azure e o seu monitor rodando na AWS, ou o Linker Omni rodando dentro da sua estrutura física, ali dentro do seu data center, e mandando os dados por monitoramento numa nuvem pública nossa, por exemplo, tá? Então a gente consegue fazer todo esse mix, inclusive a gente consegue começar de uma forma e mudar. Então eu posso começar, por exemplo, eu quero começar aqui, eu tenho uma máquina aqui, Paulo, eu vou colocar isso aqui dentro da minha estrutura, tá? Aí comecei a rodar, tô gostando, vou pôr mais integração. Chega no momento, poxa, minha máquina não está mais aguentando, Paulo. Eu não consigo nem escalar no container, eu tenho que escalar uma outra máquina. Só que para isso eu preciso ter licença, para isso eu preciso de um outro hardware, eu não consigo só pôr mais memória nessa máquina. Poxa, queria agora ir para uma nuvem pública. Posso? Posso. A gente vai pegar seu container, vai colocar ele numa nuvem pública, vai seus dados juntos e ele vai passar a rodar na nuvem pública. Uma AWS, numa Azure, ou inclusive se na nossa estrutura, né, a gente pode fazer essa administração para vocês, tudo nessa forma, tá?
E a gente utiliza, além de toda essa gama de facilidades que o Aires nos permite para fazer as integrações, e deste monitor que a Thaís mostrou para vocês, a gente também utiliza uma outra ferramenta da InterSystem para fazer o monitoramento da saúde das nossas integrações, não só do ponto de vista da saúde de negócio, mas também da saúde de como está a execução disso, de processador, de tamanho de disco, tamanho de journal. Eu vou compartilhar rapidinho com vocês aqui minha tela, para mostrar para vocês, tá? Thaís, quando aparecer aí o INDA, só me avisa, porque eu sei que tem um delayzinho. Apareceu. Apareceu? Então, nós utilizamos aqui uma ferramenta que é nova, que eu acho que, não sei se todo mundo já tomou conhecimento, que a InterSystem disponibilizou, mas é o SAM, né? O SAM, ele nos permite utilizar aqui uma série de informações, de visualizar uma série de informações que são necessárias aí para a gente saber se a saúde da minha integração está boa, né? Então, por exemplo, aqui que vocês verem aqui, ó, eu consigo ver se a minha integração está no ar, o tamanho dos arquivos de journal, como está lá no meu servidor, como está o consumo da CPU do servidor nesse momento, né? Eu consigo ver aí o uso da CPU no espaço de tempo, como é que está aqui a carga do disco, né? Se eu tenho muito espaço em disco ainda ou não, tá? Então, toda essa gama de ferramentas que a InterSystem nos proporciona, junto com a ferramenta do monitor, que a Thaís mostrou aqui para vocês, né, o nosso monitoramento aqui, junto com toda essa questão do engine, então vou passar aqui rapidamente, que eu sei que tem um público técnico aí que vai achar interessante, ó. Essa daqui é a nossa estrutura da nossa production do nosso monitor, né? Então você vê que nós temos aqui uma série de BS, BPs e BOs, né, para quem conhece a ferramenta. Então, assim, cada um desses BS aqui é relativo a um serviço, né, que a gente tem as APIs REST. Esta outra aqui é a production do Linker Engine que a Thaís mostrou para vocês, da integração lá da nossa ferramenta do nosso e-commerce de quebra-cabeças com o SAP Business One, né? Você viu que a gente forçou um erro lá, inclusive aqui está vermelhinho, né? Porque a gente forçou o erro aquela hora, né? E aqui é o trace de mensagens que a Thaís já mostrou para vocês, né? Então, a gente consegue aí utilizando todo esse pacote de funcionalidades e de facilidades que o Aires nos permite, a gente conseguiu montar essa plataforma aí que a gente batizou ela de OmniLinker, né? Então é só mais um slidezinho final dessa parte técnica aí para mostrar para vocês. Isso é aquilo que eu estava falando para vocês, da questão da estrutura, né? Então nós temos aí no OmniLinker on Cloud, né, na nuvem, a gente tem aí essas combinações, né? Então a gente pode ter vários pacotinhos, dentro desses pacotinhos aí, vários containers, né? Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente tem aí vários clientes, né? Três clientes aí, mas pode ser N, e cada um deles com esse conjunto de 2 containers. Um container onde está o engine e o outro container onde está o monitor, né? Então, com isso... Paulo, mas tem que ser sempre um container para cada um? Não, que nem eu falei para vocês, eu posso ter N containers, né? Conforme vai ter a necessidade, seja por necessidade por utilização da ferramenta que está sobrecarregada, né? Eu estou com um fluxo maior, ou seja, por questões de negócio mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem clientes, que nem o Carlos comentou aí, o grupo Ering, né? A companhia Ering, que ela tem N marcas lá dentro dela. Então, a gente pode separar cada marca num container, né? De forma que a gente fique aí com as informações de cada marca isolada fisicamente, inclusive, né? Bom, pessoal, da parte técnica que eu tinha para apresentar para vocês, era isso, tá? Assim, queria dar uma mostrada, porque eu sei que tem muita gente aí que é técnico, né, nesse público aí, e para a gente ver aí que, com essas novas versões aí do InterSystem Aires, o que a gente consegue fazer aí, né? Agora eu volto aqui a palavra para o Carlos poder fazer o fechamento aí com vocês. Certo. Beleza, Paulo. Muito bom. Aprendi os negócios que nem eu sabia aí, viu? Gostei. Olha só, eu estou vendo aqui perguntas, tá? Tem umas perguntas bem interessantes. Tem duas aqui que a pergunta é bastante diferente, mas a resposta é a mesma. O César está perguntando, o sistema está em nuvem. Não há risco de dados de diferentes clientes serem misturados? Ou dados de um cliente serem acessados pelo outro devido a algum problema? E o Yuri pergunta... Como está sendo tratada a questão de aderência da solução à LGPD? O que a gente tem como mais importante é que cada instalação ela está num conjunto de containers isolado. Então, um cliente não tem acesso aos dados do outro, porque eles estão separados, né? Então, nesse sentido, não há risco de
de misturar dados. Então, a Thaís comentou ali sobre permissionamento. Pode ser que por algum erro de permissionamento, determinada pessoa possa ver dados de outra empresa. Não, os dados estão totalmente separados. A gente tem uma estrutura de container, banco de dados para cada cliente. Ou ainda, como o Paulo falou, se o cliente quiser segmentar dentro do cliente, nós chamamos isso de instância, né? Ele quer fazer uma instância separada lá para uma marca ou para outra marca, ou para uma linha de negócio, outra linha de negócio, pode ser feito assim. Tá? E isso, de certa forma, é uma proteção em relação ao LGPD, porque é só o cliente que tem acesso e só vai ter os dados que o cliente mandar pela integração. Então, na verdade, nós não produzimos dados, nós não produzimos nada, né? Na integração, nós só repassamos, né? O que a gente faz é pegar a informação de um lado, né? Fazer algum tratamento e entregar do outro. Então, nós não produzimos informação. Então, a proteção da informação, ela vem da forma que o cliente já mandar. E o que eu garanto é que eu não misturo isso e não vai ter confusão de informações entre dados de clientes diferentes. Tá? E agora, Yuri ou César, se vocês quiserem depois entrar em contato com a gente para detalhar isso, estamos à disposição. Tá? Tem uma pergunta aqui do Werner, que ele pergunta o seguinte: em sistemas como SAP, como quando há gargalos na integração de dados, fica muito difícil descobrir a fonte do problema. Como esta solução poderia contribuir para resolver problemas de performance? Essa eu vou deixar para o Paulo, né? Mas assim, é exatamente um dos grandes usos da ferramenta Iris e não só da plataforma, né? O que você poderia dizer para o Werner aí, Paulo? Então, Werner, como você viu ali, a gente tem toda essa questão do monitoramento, né? Então, a gente consegue ver ali as mensagens que estão trafegando e a gente consegue, inclusive, utilizando as questões do próprio Iris, ver como está o enfileiramento, né? A performance que essas informações estão entregues no destino, né? Então, a gente consegue, primeiro, a gente já conseguiria identificar que está havendo uma lentidão dentro do SAP, porque quando a gente manda a requisição, a resposta está demorando mais do que o tempo normal, do que a normalidade do tempo, e a gente consegue também facilmente fazer um throttling dessas informações, né, de forma que eu consiga aí fazer um funil, né? Então, por mais que eu receba diversas requisições por minuto ali na plataforma, eu consigo entregar do outro lado só o que aguenta. Inclusive, só a título de curiosidade, isso ocorre hoje com um dos nossos clientes, onde a gente tem de um lado a informação, a gente tem ali, eu consigo recuperar informações na faixa de 100 mil requisições ali por minuto, mas eu só posso entregar do outro lado na faixa de 100, 120 requisições por minuto. Então, claro, a integração demora aí um X tempo absurdo, porque eu não posso entregar isso tudo de uma vez, mas eu não gero problemas na aplicação do outro lado, tá? Então, eu consigo fazer esse controle do que eu recebo e do que eu entrego. Exatamente por isso que a gente optou por fazer a plataforma, fazer a ferramenta deste formato, que eu tenho a parte do Data Control, igual vocês viram ali, e eu tenho a parte do Process Control. Inclusive, eu vou até voltar aqui para vocês rapidinho um slide, só para mostrar aqui para vocês uma curiosidade que eu acabei não falando. Nesse slide que vocês estão vendo aí, tem uma partezinha aqui em cima, que é essas tomadinhas que a gente chama de Generic SOAP and REST APIs, né? O que é isso? Isso a gente consegue disponibilizar para vocês um serviço num formato SOAP ou num formato REST, que é um formato simplificado, é um formato mais acessível para vocês entregarem essa informação no destino. Então, por exemplo, usando o próprio Business One, aí, ou o próprio SAP, a gente sabe que, por exemplo, eles usam padrão OData para conectar no Service Layer, tem uma série de particularidades ali que você tem que conhecer no SAP para você gravar essa informação lá. Mas eu posso pegar isso e traduzir para vocês num formato bem mais amigável dentro de uma API SOAP ou de uma API REST, de forma que você vai me mandar essa informação neste formato e a inteligência de como gravar isso na ferramenta de destino, que no caso aqui eu estou usando o SAP como exemplo, fica a nosso cargo, tá? Então, dessa forma que a gente consegue fazer esse trabalho também de identificar lentidões e evitar gargalos por causa dessa característica da ferramenta, porque eu recebo essa informação, eu trabalho essa informação e eu vou entregar essa informação no destino no formato que ele espera e na quantidade que ele espera, tá? Para a gente não causar problemas. Tá bom. Dá tempo de mais algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Cláudio. Eu tenho um Ensemble na empresa, se eu quiser usar o monitor em cloud, é possível? Sim, é possível. Isso o Paulo tinha explicado já, né? Uma outra pergunta interessante aqui do Werner novamente. Qual é o tipo de licenciamento do produto?
se o custo do ar está embutido, se existe um mínimo. Bom, a questão de precificação ela é muito flexível, tá? Então, a gente tem condição vamos dizer assim, para instalações menores, a gente trabalha com aquela ideia de software as a service, de integration as a service em nuvem, mas nós podemos, como foi mostrado aí, criar um ambiente específico para cada cliente. E aí, nesse caso, esse ambiente vai ser feito um dimensionamento, né? De forma que ele caiba dentro que ele consiga processar o volume do cliente. Tá? Então, isso tem que ser feito um estudo. Tá? Nós temos, inclusive, se vocês consultarem o site do omnilinker.com, ele tem lá até uma tabelinha de preço aí das versões mais de entrada, né? A gente chama de Starter, e Light, e Small. Já tem lá até para ter uma noção de qual é a questão de precificação. Nesses casos está incluído, sim, a licença do Aires, mas vai ter situações onde a gente vai colocar on-premise, que aí vai ser feito o licenciamento da ferramenta. E isso tem várias formas de fazer. Inclusive, hoje em dia, com essa possibilidade que a gente tem de nuvem, essa questão que o Paulo comentou de sazonalidade é bastante interessante, porque nós podemos configurar um conjunto maior de processadores, que é assim que o Aires é cobrado, vamos dizer assim, a licença dele, isso durante um período. E quando termina aquele período, isso pode ser reduzido. Então, isso é uma das vantagens, ou uma das possibilidades que a gente tem na nuvem AWS, Azure, Google. Tá? Mas, assim, podemos definir, quem tiver mais dúvidas sobre precificação, é um assunto bastante interessante, porque eu vejo, assim, a gente conseguiu, na verdade, isso foi uma grande mudança, a forma como a InterSystems passou a fazer o licenciamento do Aires, diferente do Health Connect, do Ensemble, permitiu essa flexibilidade toda, né, de ter clientes ou instalações menores, ao mesmo tempo que tem como escalar isso para maiores. Uma outra pergunta aqui do Claudio. Como é feita a administração de coding tables de par entre os sistemas? Como é que a gente pode fazer isso, Paulo? Tem várias formas, né? Sim, a gente pode utilizar aí todos os recursos possíveis pela ferramenta do Aires, né? Então, assim, a gente tem essas conexões prontas, a gente tem alguns adaptadores prontos, mas a gente pode fazer tudo o que o cliente precisa. Então, para poder fazer esses depar, a gente cria estruturas internas na ferramenta, a gente pode utilizar a própria estrutura que o Aires nos permite, né? Que é aquelas tabelas de lookup, né? Para a gente poder fazer esses depares. Então, tudo depende de cada caso, né? Assim, falando um pouco do conhecimento MedTrack, TrackCare ali que a gente conhece, né? Que quando fala Code Tables, eu já lembro disso. A gente poderia utilizar uma tabela interna ali dentro da própria estrutura do Aires, né? Do banco de dados do Aires, e fazer esses deparos lá dentro. E nosso engine, ele vai ler essa estrutura de depara e vai fazer essa tradução aí, vai fazer esse ajuste. A gente utiliza isso em outros clientes, né? Esses deparas. Geralmente, quando são deparas simples, né? De pequenos volumes, né? Não tem tanto de e tanto para, a gente utiliza as próprias tabelas de lookup da estrutura do Aires, né? Mas nada impede que a gente crie aí tabelas dentro da estrutura da base de dados do Aires para poder fazer esse deparo e disponibilize esses cadastros dessas tabelas através de telas que a própria pessoa do cliente possa fazer essa manutenção, não dependa da nossa área de suporte para fazer essa manutenção. Beleza. Deixa eu perguntar, Bruna, nós estamos aqui estourando o tempo. Tem ainda algumas perguntas aqui na lista. Eu não sei se a gente estica aí mais uns 5, 10 minutos ou se você prefere encerrar e a gente responde diretamente para cada um. Acho que a gente pode estender mais 5, 10 minutinhos, não tem problema. Eu estou olhando aqui, tem bastante gente logada ainda, né? Vamos lá, então. Deixa eu pegar a próxima aqui. A próxima pergunta... Opa! Estou apanhando um pouquinho aqui, mas agora sim. Uma pergunta do Davi. As APIs são padrões ou podem ser adaptadas para cada cliente? Como é que é isso aí, Paulo? Nós temos as APIs padrões, tá? Dos conectores que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente já tem uma série de APIs padrões para o SAP Business One e já temos uma série de APIs padrões ali para a Vertex. Mas nada impede que a gente faça APIs também para cada cliente, tá, gente? Esse é o grande diferencial da nossa plataforma. A gente faz aquilo que o cliente precisa. Claro, se a gente puder utilizar o padrão, já está pronto, é bem mais rápido de a gente colocar um projeto no ar.
Mas se a gente tem aí uma necessidade específica, Paulo, tudo bem, mas eu queria uma API que recebe em lote e você trabalha esse lote lá dentro para fazer a entrega do outro lado, porque para mim é muito custoso mandar registro a registro, ou, pô, esse formato aí para eu fazer a adaptação desse formato e te mandar no formato que você espera, vai dar muito trabalho, eu te mando assim, você arruma aí dentro. A gente pode fazer, a gente analisa, senta junto com o cliente, entende a necessidade e desenvolve isso, tá? O OmniLinker, ele é uma plataforma pronta, né, que nem o Carlos falou, a gente pode trabalhar ela as a service, mas a gente adapta ela, a gente customiza ela para cada cliente, tá? E dependendo do que for para cada cliente, pode virar um adaptador padrão para a gente também ou não, né? Mesmo se for algo muito específico, a gente tem clientes que eles têm sistemas que são sistemas proprietários, eles desenvolveram lá dentro, mas a gente vai lá e conecta e pega a informação no formato deles e entrega no formato que a outra ponta espera, sem o menor problema, tá? Certo. Bom, só complementando, essa conexão Business One está certificada pela SAP, no caso. Né? É uma que está certificada. Tem, não só ela existe, está em produção, mas ela está certificada também. E uma coisa que... Desculpa, pessoal, isso fala que dentro do OmniLinker, né, a gente tem o B1 Linker, né, que é essa parte certificada, né, que ele é um dos componentes do OmniLinker, justamente o B1 Linker, que é essa parte que o Carlos está comentando, que é certificada pela SAP, né? Exato. A gente tem essa questão, a ideia é ter certificações em outras plataformas. Mas, assim, até para mencionar, quando eu apresentei a empresa, desses 16 anos de Confluence, 15 são voltados à integração. E a nossa experiência em projetos de integração dos mais complexos e variados possíveis em segmentos diferentes. Então, a experiência nossa vem exatamente de fazer as integrações fora do padrão, e não as padrão. Né? Agora que nós estamos, então, vamos lá, padronizando aquilo que a gente fazia caso a caso. Então, o que a gente tem nós temos uma plataforma com padrões e com um circuito de integração, vamos dizer assim, mais direto, que é meio... não vou chamar de plug and play, porque seria um exagero, mas assim, é uma coisa que facilmente, ou mais facilmente, a gente consegue conectar e colocar para funcionar. Agora, eu não perdi as ferramentas que eu tenho, que na verdade elas são oferecidas pela plataforma Iris, para desenvolver qualquer tipo de conexão. Inclusive, a gente já desenvolveu conexão com socket específico, como o Paulo falou aí, para abrir cancela, para trabalhar com o GPS dos rádios da Polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, na época das Olimpíadas. Fizemos tudo isso. É um protocolo que era um negócio maluco, um sistema proprietário de rádio que eles tinham importado, e nós tínhamos que falar com o fornecedor em Miami para conseguir uma documentação. A gente conseguiu fazer. Então, assim, nesse tempo todo aí, não houve nenhum caso de conexão que a gente não tenha conseguido fazer. Algumas deram muito trabalho, outras foram fáceis, mas assim, o legal é que a gente não fica preso só naquela coisa assim, eu ligo APIs, não é só API. Eu posso ligar banco de dados, eu posso fazer a integração gerando uma planilha Excel. A gente teve um caso aí que era uma empresa que é matriz na Suécia, que mandar um bando de planilha Excel no formato específico para que eles pudessem enfiar isso lá dentro do mainframe deles, lá na Electrolux. E a gente fez isso, quer dizer, as coisas são muito variadas. Né? O que a gente fez agora é assim, se a gente estiver falando uma coisa mais padrão, baseada em API, a velocidade é muito rápida. Agora, na hora que encrencar e tiver alguma coisa mais enroscada, a gente volta, vamos dizer assim, para o modo personalizado da Confluence e dá um jeito de ser do outro lado. Então, vai ser mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Os mecanismos de segurança utilizados pelas APIs. O Davi aqui gostaria de algum comentário em relação a que tipo de mecanismo de segurança que a gente consegue fazer na hora de fazer as conexões com as APIs. Assim, Davi, hoje a gente está utilizando esses padrões de segurança de mercado, né? Então a gente usa token, né? Então a API ela funciona através você tem um usuário e senha, onde você autentica e recebe um token. E você faz a chamada dessa API passando esse token, tá? A gente também, as nossas APIs, hoje a maioria dos nossos clientes, nós vamos buscar informação e trazemos para dentro da plataforma, né? A gente ainda tem pouco uso de chamadas externas das nossas APIs, mas as APIs também estão abaixo de um certificado, né? SSL, VACPS, como todo mundo aí, e dentro das APIs a gente tem essa questão, então, da segurança utilizando o token, né? Você tem ali o usuário e senha e você vai autenticar, vai receber um token. Esse token tem um tempo de vida útil, o time to live dele.
Alô? Travou. Acho que travou a conexão do Paulo. Bom, mas deixa eu continuar aqui. E o que a gente também tem é que, assim, talvez a pergunta até fosse essa do Davi, a gente consegue estabelecer o protocolo de segurança conforme o sistema endpoint, né? Então, se o endpoint lá requer determinado tipo de protocolo de ajuste, a gente vai ter que adaptar isso dentro da ferramenta. Mas essas conexões, essas mais tradicionais, a gente já tem elas mapeadas. Até para explicar um tipo aí de Ensemble, de Rest Connect que está nos ouvindo, é uma aplicação. Nós temos uma aplicação que foi feita usando as ferramentas todas que o Iris permite. Só que a vantagem é que já está feita, então eu não preciso fazer de novo. Então, já tem lá mecanismo de enfileiramento, de retry, como que configura, muita coisa por parâmetro, então a gente não precisa ficar codificando tudo. Tá? Esse é o grande diferencial, além dessa questão da escalabilidade que o Paulo comentou. Eu posso pegar a minha solução e dividir ela em 2 containers, 3 containers, durante um período de pico. Tá? Vamos ver aqui uma pergunta Carlos, bem específica. Oi. Só que assim, eu acho que a Bruna, aqui da questão do horário, né? Só pra gente ver que a gente já estendeu 10 minutos aqui para ver como é que tá a questão do horário. Pessoal, vamos fazer mais uma, então. É que vocês façam uma última e o restante das perguntas que chegaram no final, vocês respondam no privado para cada uma das pessoas, porque a gente realmente precisa encerrar. Tá bom, então essa aqui é bem tranquila, Paulo. É de alguém aqui, ó, que está acostumado com o Cristiano aqui, está acostumado já com tecnologia. Deixa até medo, hein? O Cristiano até deixa eu comentar, ele participou do início do projeto, né? Falando aqui, tanto o Cristiano quanto o Ângelo, que hoje está na InterSystems, no começo estava aqui, né? E depois a gente acabou juntando as ideias todas, o Paulo concatenou tudo isso e montou a arquitetura. É isso aí. Então, assim, estamos utilizando sim, Cris, a gente está utilizando o JSON.adapter. A experiência tem sido legal, a gente utilizou ela principalmente quando dessas APIs que a gente disponibilizou em formatos padrões, né? Por exemplo, para o objeto que a gente recebe, ele é um objeto que ele tanto estende o JSON Adapter quanto o XML Adapter para a gente poder trabalhar tanto com SOAP quanto com REST na entrada ali. Então, os objetos internos ali do BS para frente, eu vou falar bem técnico, porque a pergunta do Cris foi bem técnica, os objetos da camada do BS para frente é um objeto único para trabalhar tanto com SOAP quanto com XML, com SOAP quanto com REST, e por isso a gente utilizou aí as duas classes da InterSystem, tá? Então, assim, a gente não tem tido problemas com ela não. A gente tanto usa a questão do objeto dinâmico quanto a questão do JSON.adapter e tá indo bem. Tá? A gente não teve, por enquanto, não encontramos nenhum problema de performance, nem de dificuldade de utilização. Né? Então, que nem o Carlos falou, assim, o Cris é um dos que ajudaram a gente nessa ferramenta. Então, toda essa parte de container, tudo é herança do Cris ainda. Eu peguei o trabalho que ele estava fazendo e só dei continuidade ali e a gente foi incrementando a ferramenta. Então, agradeço aí também o Cris, o Ângelo aí por essa força que eles nos deram aí, porque muita coisa aí quem conhece essas duas figuras aí sabe o conhecimento que eles têm aí, o quanto eles contribuem aí em qualquer projeto que participe. Legal, Paulo. Bom, pessoal, obrigada. Desculpa as perguntas que a gente não conseguiu responder, mas, de fato, a gente precisa respeitar um horário aqui, senão o webcast corta a gente de uma hora para outra. Bom, agradeço muito ao pessoal da Confluence, então, o Carlos Inda, o Paulo Brandão e a Thaís Mendonça. Muito obrigada pelo conteúdo que vocês passaram, foi realmente muito interessante. A gente teve bastante gente se engajando aqui, o que foi bem legal. Pessoal, aqui do lado esquerdo do console de vocês tem a biografia dos 3 palestrantes, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato para fazer alguma pergunta mais técnica ou mais específica, tem os contatos deles aqui. Carlos, Paulo e Thaís, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Tá? Obrigada. O webcast foi bem legal. Pessoal, só lembrando que a gente vai, hoje no final do dia, no final da tarde, colocar esse webcast on demand no canal do YouTube da InterSystems e vamos publicar no LinkedIn, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, quiserem passar esse conteúdo para mais alguém, ele vai estar disponível no final do dia, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, que todos tenham um ótimo dia. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.